Mística Cidade de Deus, capítulo 2, do livro 5, do tomo 3, de Santa Maria de Ágreda. Maria recebe novamente a visão da alma de seu filho. Este começa a instruí-la na lei da graça. O amor divino. Grandes e longas exposições têm sido feitas pela inteligência humana sobre a natureza, os predicados do amor, suas causas e efeitos, para eu explicar o santo e divino amor de Maria Santíssima, Senhora Nossa. Seria necessário acrescentar muito a tudo o que já foi dito e escrito em matéria de amor. Depois do amor que a alma santíssima de Cristo, nosso Senhor, possui, nenhum houve tão nobre e excelente, quer nas criaturas humanas, quer nas angélicas, como aquele que teve e tem a Divina Senhora, merecendo o título de Mãe do Amor Formoso, conforme Eclesiástico 24:24. Para todos, o único objeto do amor santo é Deus em si mesmo e nas demais coisas por Ele criadas. Em cada pessoa, porém, as causas que geram este amor e os efeitos que produzem são muito diferentes. Em nossa rainha alcançou o supremo grau possível em pura criatura. Nela foram sem medida a pureza de coração, a fé, a esperança, o temor santo e filial, a ciência, a sabedoria, as graças, a memória e apreço delas, e todas as demais causas que pode ter o amor divino. Esta chama não se ateia ao modo do amor tolo e cego que entra pela estultice dos sentidos e depois não encontra sua razão e sentido. O amor santo e puro entra pelo conhecimento nobilíssimo, pela força de sua bondade infinita e inexplicável suavidade. Deus é sabedoria e bondade e quer ser amado, não só com doçura, mas também com sabedoria e ciência do que se ama. Causas e efeitos do amor. Estes amores têm alguma semelhança, mais nos efeitos do que nas causas. Se alguma vez vencem o coração e dele se apoderam, sai com dificuldade. Daqui nasce a dor que sente o coração humano quando encontra frieza, indiferença e fuga em quem ama, pois tais atitudes obrigam-no a se despojar do amor. Como este se apodera tanto do coração e não se conforma facilmente em o deixar, mesmo que se lhe proponha as razões. Este duro conflito vem a lhe causar dores de morte. No amor cego e mundano, isto é, insânia e loucura. No amor divino, porém, é grande sabedoria, onde não se podem encontrar motivos para deixar de amar, a maior prudência é procurá-los para mais intimamente amar e atrair o amado. Como nesta busca, a vontade emprega toda a sua liberdade. Quanto mais livremente ama o sumo bem, tanto mais menos livre fica para o deixar de amar. Nesta gloriosa porfia, sendo a vontade, a Senhora e Rainha da alma vem a se tornar feliz escrava de seu amor, sem querer, e sem quase poder fugir a esta livre sujeição. Nesta voluntária e forte doação de si, quando vê o sumo bem se esquivar, sofre dores e delíquios de morte, como a quem falta a fonte da vida, pois só vive de amar e saber-se amada. O martírio do amor. Daqui se entenderá algo do muito que padeceu o ardente e puríssimo coração de Nossa Rainha com a ausência do Senhor, velando-se o objeto de seu amor e deixando-a sofrer tantos dias com o receio de o haver desgostado. Sendo ela um compêndio quase imenso de humildade e amor divino, e não sabendo a causa daquela severidade e afastamento de seu amado, veio a sofrer o martírio mais doce e mais doloroso, jamais compreendido por inteligência humana ou angélica. Só Maria Santíssima, Mãe do Santo Amor, chegou ao máximo que pode caber em pura criatura. É só ela que sabe sofrer e pôde sofrer este martírio que ultrapassou a todos os tormentos dos mártires e penitências dos confessores. Nesta ocasião, Maria esqueceu e considerou como nada todas as coisas criadas e visíveis, até encontrar a graça e o amor de seu Santíssimo Filho.
Nesta ocasião, Maria esqueceu e considerou como nada todas as coisas criadas e visíveis, até encontrar a graça e o amor de seu Santíssimo Filho e Deus, que temia ser perdido, embora sempre o possuísse. Não se pode explicar com palavras o cuidado, solicitude, desvelo e diligências que empregou para comover seu querido Filho e o Eterno Pai. Oração de Maria. Passaram-se 30 dias nesta prova e pareciam muitos séculos, para quem não podia viver um só momento sem a satisfação de seu amor e do seu amado. A nosso modo de entender, o coração do infante Jesus já não podia resistir à força do amor por sua querida mãe, pois ele também sofria suave violência em mantê-la tão aflita e suspensa. Certo dia, entrou a humilde e soberana rainha à presença do menino Deus e, lançando-se aos seus pés com íntimos suspiros e lágrimas, lhe disse: Docíssimo amor e bem meu, que valor tem a insignificância deste pó cinza comparada ao vosso imenso poder? Que representa toda a miséria da criatura para a vossa bondade sem fim? Em tudo ultrapassais nossa baixeza, e no imenso pélago de vossa misericórdia afogam-se as nossas imperfeições e defeitos. Se não acertei a vos servir como reconheço que devo, castigai minhas negligências e perdoai-as. Porém, veja eu, Filho e Senhor meu, a alegria de vossa face, que é a minha salvação, e aquela suspirada luz que me dava vida. Aqui está a pobre apegada ao pó, e não me levantarei de vossos pés até que veja o claro espelho em que minha alma se contemplava. Fim da provação. Estas e outras razões cheias de sabedoria e de ardentíssimo amor expôs nossa grande rainha humilhada diante de seu Filho Santíssimo. Jesus, que mais do que a mesma Senhora desejava restituí-la e as suas delícias, com muito agrado lhe disse: Minha mãe, levantai-vos. Estas palavras pronunciadas por quem é a palavra do Eterno Pai teve eficácia que instantaneamente transformou e elevou a Divina Mãe em altíssimo êxtase, no qual viu a divindade abstrativamente. Nesta visão, o Senhor a recebeu com docíssimos abraços e palavras de pai e esposo, transportando-a das lágrimas ao júbilo, do sofrimento ao gozo e da amargura à suavíssima doçura. Manifestou-lhe Deus grandes mistérios de seus altos desígnios sobre a nova lei evangélica. Para escrevê-la toda em seu puríssimo coração, destinou-a à Santíssima Trindade como primogênita e primeira discípula do Verbo manado. Ela tornar-se-ia o padrão por onde seriam modelados todos os santos, apóstolos, mártires, doutores, confessores, virgens e os demais justos da nova igreja, e lei da graça que o Verbo estabeleceria pela redenção humana. Maria, descrita no livro eclesiástico. A este mistério corresponde tudo o que a Divina Senhora disse de si mesma, como a Santa Igreja lhe aplica no capítulo 24 do Eclesiástico, sob o tipo da sabedoria divina. Não me detenho em explicar este capítulo, pois, conhecido o fato que vou descrevendo, pode-se compreender como se aplica realmente à nossa grande rainha tudo quanto o Espírito Santo diz ali em nome dela. Basta referir um pouco do texto para que todos entendam parte de tão admirável mistério. Eclesiástico 24, desde o versículo 5. Eu saí, diz esta senhora, da boca do Altíssimo, a primogênita antes de todas as criaturas. Eu fiz com que nascesse nos céus uma luz inextinguível, e como uma névoa cobri toda a terra. Eu habitei nos lugares mais altos, e o meu trono é sobre uma coluna de nuvem. Eu sozinha fiz o giro do céu e penetrei a profundidade do abismo. Andei sobre as ondas do mar e percorri toda a terra. E em todos os povos, em todas as nações eu tive a primazia. E sujeitei com o meu poder os corações de todos os grandes e pequenos. E entre todos estes povos busquei um lugar de repouso e uma habitação na herança do Senhor. Então o Criador de tudo deu-me os seus preceitos, e falou-me: aquele que me criou descansou no meu tabernáculo, e disse-me: habita em Jacó, e possui a tua herança em Israel, e lança raízes entre os meus escolhidos.
Eu fui criada desde o princípio e antes dos séculos, e não deixarei de existir em toda a sucessão das idades, e exerci diante dele o meu ministério na morada santa. Eu fui assim firmada em Sião, e repousei na cidade santa, e em Jerusalém está o meu poder. Tomei raízes no meio de um povo glorioso, e nesta porção do meu Deus, que é a sua herança, e na Assembleia dos Santos estabeleci a minha assistência. Maria, reservatório da sabedoria. Continua o Eclesiástico outras excelências de Maria Santíssima e volta a dizer, em Eclesiástico 24, 22, estendi os meus ramos como o terebinto, e os meus ramos são ramos de honra e de graça. Como a vide lancei flores num agradável perfume, e as minhas flores dão frutos de honra e de honestidade. Eu sou a mãe do amor formoso, e do temor, e da ciência e da santa esperança. Em mim há toda a graça do caminho e da verdade. Em mim toda a esperança da vida e da virtude. Vinde a mim todos os que me desejais, e enchei-vos dos meus frutos, porque o meu espírito é mais doce do que o mel, e a minha herança mais suave do que o favo do mel. A minha memória durará por toda a série dos séculos. Aqueles que me comem terão mais fome, os que me bebem terão mais sede. Aquele que me ouve não será confundido, e os que se guiam por mim não pecarão. Aqueles que me tornam conhecida terão a vida eterna. Aqui basta para esta parte do capítulo do Eclesiástico. O coração piedoso sentirá logo tanta abundância de mistérios em Maria Santíssima que a força oculta deles atrairá seu coração para esta Senhora e Mãe da Graça. Descobrirá nessas palavras a inexplicável grandeza e excelência a que elevou a doutrina e magistério de seu Filho Santíssimo por decreto da Beatíssima Trindade. Esta princesa foi a verdadeira arca do Novo Testamento, conforme Apocalipse 11, 19, da enchente de sua sabedoria e graça, como de um imenso mar imenso, transbordou tudo quanto receberam e receberão os demais santos até o fim do mundo. Frutos da provação. Voltando do seu êxtase, a Divina Mãe adorou novamente seu Filho Santíssimo e lhe pediu a perdoar-se se no seu serviço cometer alguma negligência. Jesus fê-la levantar-se de onde se encontrava prostrada e lhe disse: Minha mãe, estou muito satisfeito com o vosso coração e quero que o dilateis e prepareis novamente para receber meus testemunhos. Em cumprimento da vontade de meu Pai, escreverei em vosso peito a doutrina evangélica que vim ensinar ao mundo. E vós, mãe, a poreis em prática como eu desejo. Respondeu a Rainha Puríssima: Filho e Senhor meu, achei eu graça aos vossos olhos. Dirigi minhas potências pelos retos caminhos, conforme Salmo 26, 11. De vosso beneplácito. Falai, Senhor meu, que vossa serva ouve, conforme 1 Reis 3, 10. E vos seguirá até a morte. Nesta conferência entre o menino Deus e sua Mãe Santíssima, foi manifestado de novo a grande Senhora, todo o interior da alma Santíssima de Cristo, com suas operações. Desde esta ocasião, este favor cresceu, quer da parte do sujeito que era a divina discípula, como da parte do objeto que lhe comunicou mais clara e elevada luz. Em seu Filho Santíssimo contemplou toda a nova lei evangélica, com seus mistérios, sacramentos e doutrina, conforme o divino arquiteto a tinha planejado na mente e determinado em sua vontade de Redentor e Mestre dos homens. Além deste magistério especial para ela, acrescentou-lhe outro. Através da palavra, ensinava-lhe o oculto de sua sabedoria, e tudo quanto não conseguiram compreender os anjos e os homens. Esta sabedoria que Maria Puríssima aprendeu sem ficção, comunicou sem ciúme em toda a luz que aspergiu antes da ascensão de Cristo, nosso Senhor, e ainda mais depois. Conhecimento de Maria. Bem vejo que pertenceria a essa história manifestar aqui os ocultíssimos mistérios vividos entre Cristo Senhor nosso e sua mãe, nestes tempos de sua infância e juventude até a pregação. Pois todas estas coisas se realizaram para a instrução da Mãe Divina. Confesso, porém, de novo, como nos números acima, a incapacidade minha e de todas as criaturas para tão elevado argumento. Além disto,
Tal exposição exigiria explicação de todos os mistérios e segredos da Sagrada Escritura, de toda a doutrina cristã, das virtudes, tradições da Santa Igreja, refutação dos erros e seitas falsas, e tudo o que sustenta a Igreja e a conservará até o fim do mundo. Dever-se-ia acrescentar ainda grandes mistérios da vida e glória dos santos, porque tudo foi escrito no coração puríssimo de nossa grande Rainha. As obras realizadas pelo Redentor e Mestre, a fim de que a redenção e a doutrina da Igreja fosse copiosa, quanto escreveram os evangelistas e apóstolos, os profetas e antigos padres, e que depois fizeram todos os santos, a luz que receberam os doutores, o sofrimento dos mártires e das virgens, a graça que receberam, tudo isso e muito mais que não se pode explicar. Maria Santíssima conheceu individualmente com grande penetração e certeza quanto era possível à pura criatura. Praticou concretamente e agradeceu ao Eterno Pai, autor de tudo, e a seu Filho unigênito, cabeça da Igreja. A respeito de toda esta matéria, falarei adiante o que me for possível. Maria e as obrigações do lar. Ocupada em atos tão importantes, atendendo ao seu filho e mestre, nem por isso faltava ao serviço de sua pessoa e ao de São José. A tudo acudia sem falta nem imperfeição, servindo-lhes as refeições. A seu Filho Santíssimo servia de joelhos com incomparável reverência. Cuidava também que o infante Jesus fosse o consolo de seu pai putativo, como se o fora natural. O menino Deus obedecia-lhe e passava muitos momentos com São José durante o seu trabalho que era contínuo, para poder sustentar com o suor de seu rosto ao Filho do Eterno Pai, a sua mãe. Quando o menino Deus foi crescendo, ajudava São José no que lhe permitia a idade. Outras vezes, fazia alguns milagres acima das leis naturais para animar o santo esposo e lhe facilitar o trabalho, pois estes prodígios eram apenas para os três. Doutrina que me deu a Rainha do Céu. Amor à Palavra de Deus. Minha filha, chamo-te hoje novamente para minha discípula e companheira, na prática da doutrina celestial, que meu Filho Santíssimo ensinou à sua Igreja através dos santos evangelhos e escrituras. Quero que prepares teu coração com nova diligência e atenção, e sejas terra escolhida para receber a semente viva e santa da palavra do Senhor, produzindo frutos 100 por 1. Mantenha o coração atento às minhas palavras. Ao mesmo tempo, lê assiduamente os evangelhos e medita interiormente os mistérios que neles entenderes. Ouve a voz de teu esposo e mestre que a todos convida e chama, para ouvir suas palavras de vida eterna. Tão grande é a perigosa ilusão da vida mortal, que são poucas as almas que desejam ouvir e entender o caminho da luz. Muitos seguem o deleitável oferecido pelo príncipe das trevas, e quem nestas caminha não sabe onde acabará. A ti o Altíssimo chama para o caminho e as sendas da verdadeira luz. Segue-as, imitando-me, e realizarás meu desejo. Renuncia a todo visível e terreno. Não o conheças nem olhes, não o procures nem lhe prestes atenção. Foge de ser conhecida. Não tenham as criaturas parte alguma contigo. Protege teu segredo, o teu tesouro da fascinação humana e diabólica. Tudo isto conseguirás, se como discípula do meu Filho Santíssimo e minha, praticares com a perfeição que deves a doutrina do Evangelho que te ensinamos. Noviciados de perfeição. Para te incitares a tão alto desígnio, lembra o favor que te fez a disposição divina, chamando-te para novícia e professa da imitação de minha vida, doutrina e virtudes, no seguimento de meus passos. Deste estado passarás ao mais elevado do noviciado e profissão perfeita da religião católica. Ajustar-te-ás à doutrina evangélica do Redentor do mundo, correndo após seus perfumes pelas sendas retas de sua vontade. O primeiro estado de discípula minha será a disposição para o ser de meu Filho Santíssimo, e ambos para alcançar o último da união com o ser imutável de Deus. Os três são favores de incomparável valor,
que te põe na obrigação de ser mais perfeita que os elevados serafins. Finalidade das graças recebidas especiais da Escritura. A destra divina te concedeu estas graças para te preparar e tornar idônea e capaz de receber o ensino, inteligência e luz de minha vida, obras, virtudes, mistérios e escrevê-los. Dignou-se o Senhor Altíssimo te conceder esta liberal misericórdia que não mereces, por meus rogos e intercessão. Assim o fiz, em recompensa de teres submetido teu juízo tímido e covarde à vontade do Altíssimo, e à obediência de teus prelados que muitas vezes te ordenaram escrever a minha história. O prêmio mais favorável e útil para a tua alma foram estes estados ou caminhos místicos, altíssimos e misteriosos, ocultos à prudência carnal, mais agradáveis à aceitação divina. Eles contêm copiosas doutrinas, como as que tens recebido e experimentado e te levam a alcançar sua finalidade. Escreve-as separado num tratado, pois assim o quer o meu Filho Santíssimo. Seu título será como prometeste na introdução desta história. Leis da esposa, ápice de seu casto amor, fruto colhido da árvore da vida desta obra.